Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao nosso canal nesse momento, sempre às 6 da manhã. Nós começamos o nosso dia com a série Wake Up, despertando com uma palavra de Deus. Você está aí com seu café? Deixa eu pegar o meu aqui também. Maravilha! No nosso estudo de hoje, no nosso devocional de hoje, eu separei um texto para vocês muito poderoso do Evangelho de João. Nós estamos no segundo episódio. Estamos falando sobre o Evangelho da Revelação, as profundidades no Evangelho de João. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 8, eu vou ler um versículo só e diz assim: E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Eu vou explicar para você que contexto é esse. Bom, é o seguinte, Jesus estava no monte orando, no Monte das Oliveiras, orando de madrugada. E quando Jesus desceu do monte, ele foi até o templo para poder ensinar as pessoas sobre coisas poderosas e tremendas. De repente, agora João começa a detalhar os encontros. Olha só o que acontece, são 3 encontros aí. Primeiro, o encontro de Jesus com a multidão no templo. O segundo, o encontro da mulher adúltera com o seu parceiro. E o terceiro encontro dos religiosos com a mulher adúltera no ato de adultério. A Bíblia diz que os religiosos trazem aquela mulher até Jesus e eles se põem de pé, se colocam de pé junto com a mulher. O que quer dizer? Quer dizer que Jesus estava sentado conversando com a multidão. Esse é um padrão na Bíblia, esse é um padrão no Evangelho. Sempre que Jesus queria ensinar alguma coisa, a Bíblia diz que ele sentava e conversava com as pessoas. Por quê? Porque Jesus não queria demonstrar que ele era maior do que ninguém. Jesus sempre olhava nos olhos das pessoas para mostrar que ele se importa, assim como ele se importa com você que está me assistindo agora. Por exemplo, quando teve aquela pesca maravilhosa no barquinho de Pedro, a Bíblia diz que Jesus sentou no barco de Pedro e do barco de Pedro ele falava, ensinando a multidão que estava na praia. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele estava sentado ensinando a mais de 5.000 homens e mulheres. É um padrão. Jesus ele sempre fazia isso. Jesus é maravilhoso. Ele sentava para ficar no mesmo nível, olhar nos olhos e as pessoas entenderem que ele se importa com elas. Perfeito. Então Jesus estava sentado, os religiosos se põem de pé junto com aquela mulher e dizem para Jesus, usando o texto de Deuteronômio 22, 22 e de Levítico 20, 10, ele diz assim: segundo a lei de Moisés, uma mulher pega em ato de adultério deve ser apedrejada publicamente para ser exemplo. Eles estão fazendo uma distorção da lei, uma leve distorção, porque a lei, na sua essência, diz o seguinte: uma mulher virgem que está prometida a alguém, se ela adulterar, ela e a pessoa que adulterou com ela devem ser apedrejados. É uma leve distorção do texto para dar uma pegadinha, fazer uma pegadinha, uma sinuca de bico com Jesus. Você conhece a história. E agora a coisa ganha profundidade. É muito característico de João, de coisas profundas. Vamos lá. A Bíblia diz que enquanto os religiosos estão de pé, Jesus também fica de pé. Mas logo que eles começam a sentenciar a mulher, porque os religiosos são muito hipócritas, a Bíblia diz que Jesus se abaixa. Por que Jesus se abaixou? Primeiro, Jesus se abaixou para poder confrontar os religiosos. Porque religioso não se abaixa, religioso se sente grande demais, religioso se sente dono da verdade. Por isso que Jesus se abaixou. Jesus se abaixou porque religioso não senta à mesa com pecadores. Religiosos não abraçam os doentes. Religiosos não se abaixam e lavam os pés dos seus discípulos. Jesus, quando se abaixa, está confrontando o status quo, a posição daqueles que se sentem no direito de exercer juízo e sentença sobre o outro. Quando Jesus se abaixa, é algo tremendo. Ele está mostrando, olha, Deus não habita na confusão. Deus não habita no muito barulho. Deus não habita no espetáculo público. Quando você ver muito espetáculo público, saia desse ambiente, porque Deus não habita nele. Deus habita no silêncio, no secreto. Deus habita na simplicidade, olho no olho, sentando e olhando nos olhos das pessoas. Bom, agora eu gosto mais ainda porque é o seguinte: Jesus abaixado, confrontando os religiosos que estão em pé, Jesus pega o seu dedo e começa a escrever no chão. É claro que aqui o dedo, você já deve ter escutado muitas passagens, ministrações sobre isso, pessoas falando sobre isso, que ele escrevendo com o dedo, ele está remetendo ao Sinai, quando Deus escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas da lei. Não é verdade? Você deve ter escutado isso. Só que tem algo tremendo e poderoso. Tudo aquilo que é eterno é escrito na rocha. É por isso que Jesus é a rocha, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular.
porque a mão de Deus no Sinai escrevendo os 10 mandamentos na rocha, a rocha era Jesus. E como João está provando que Jesus é Deus, e você viu isso no primeiro episódio comigo aqui nesse devocional, você entende então que Jesus é o criador da lei e ele é o executor da lei. Ou seja, ele cumpriu toda a lei a fim de que eu e você pudéssemos viver livres para todo sempre. Jeremias capítulo 17, versículo 13, diz basicamente assim: porque vocês se afastaram de mim, eu escreverei o nome de vocês no chão. Jeremias 17, versículo 13, o profeta está registrando que Deus escreve o nome daqueles que se afastam dele no chão. Jó também fala a mesma coisa, que aqueles nomes que não são para a eternidade são escritos em coisas que podem ser apagadas, e as que são eternas são escritas em coisas que duram para sempre. Olha que coisa interessante, então quando Jesus se abaixa, ele confronta a religião, quando Jesus se abaixa, ele está dizendo Deus não habita no espetáculo, quando Jesus se abaixa e começa a escrever, ele está dizendo eu estou escrevendo o nome daqueles que se sentem tudo e não são nada, são apagados pela água, são levados pelo vento. Quando Jesus está escrevendo no chão, o salmista diz uma coisa muito poderosa. O salmista diz assim: o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. A Bíblia diz que Deus é omnisciente, Deus é todo conhecimento. Ele conhece os pensamentos mais ocultos, os sentimentos mais reservados da alma, ele conhece. O salmista diz que Deus conhece por detrás, por diante, e sobre ele ainda colocava a sua mão, que esquadreava os rins, o coração mais oculto dos pensamentos, Deus conhece. Portanto, se João prova para a gente que Jesus é Deus, Jesus sabia o nome, os pecados, tudo o que eles tinham feito. Jesus sabia de tudo relativo àqueles homens. Então, Jesus abaixando e escrevendo no chão, isso aqui é a minha interpretação, é a minha visão. Eu acredito que Jesus está fazendo, sabe o quê? Escrevendo o nome daqueles homens, porque Jeremias diz que aqueles que se afastaram de ti, ó Deus, o Senhor escreve o seu nome na terra. Agora imagina se Jesus estivesse escrevendo o nome daqueles religiosos que estavam sentenciando aquela mulher à morte. Imagina o que estava acontecendo ali, eles vendo Jesus escrevendo o nome deles, e eles sendo confrontados. Ela deveria ser condenada e ele está expondo os meus pecados. Por que eu não posso imaginar que Jesus está escrevendo o pecado daqueles homens para que eles pudessem ser confrontados? Olha que coisa tremenda. Veja que agora a história ganha um sentido extraordinário. Jesus fez aquilo tudo ali para que os homens pudessem olhar para a mão dele. Porque quem busca as mãos de Deus nunca conhece o seu caráter, nunca conhece a essência de Deus. Quem busca só as mãos não conhece o coração de Deus. Eu imagino aquela mulher dizendo assim: eu queria ter um encontro com ele em outra ocasião. Mas olha o que a vida me proporcionou, olha o que as minhas escolhas me proporcionaram, olha o que as minhas decisões me proporcionaram. Quantas pessoas estão me assistindo agora e dizem assim: eu não sou digna de Deus, eu não sou digno de Deus, eu não sou digno dessa presença. Bem-vindo ao time, eu também não sou, mas Ele me escolheu, Ele me amou e Ele ama você. Ele não quer que você seja perfeito para vir para Ele. Ele mesmo disse: eu sou médico e eu vim para curar os doentes. Eu imagino aquela mulher ali, vendo os homens largando as pedras, porque Jesus diz para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por isso que eu acho que Jesus estava escrevendo o nome deles, segundo o texto de Jeremias 17, 13, expondo o pecado daqueles homens, e os homens então largando as pedras e saindo de fininho. Então fica Jesus e a mulher. E que bom que você ficou comigo até agora nesse vídeo, porque esse vídeo se resume dessa forma: fique um momento a sós com Deus. Eu não sei qual é a ocasião ideal para você ter um momento a sós com Deus. Talvez seja agora, assistindo esse vídeo, você pedir para que a presença dele possa inundar a tua casa, a tua cozinha, a tua sala, a mesa onde você está sentado agora com a sua família. Você fechar os seus olhos e falar: Jesus, enche esse lugar com a tua presença, porque eu quero sentir o Senhor. Eu quero o Senhor perto de mim, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua vida, a tua morte e a tua ressurreição. Tu és o Filho de Deus que foi revelado à humanidade. Peça a Ele e você vai ter um encontro com Ele. Essa mulher teve um encontro com Jesus, foi no pior momento da sua vida. A grandeza disso tudo aqui não é como a gente chega,
mas é se a gente decide ter um momento a sós com Ele. E essa nossa decisão nesse tempo a sós com Ele determina como vai ser daqui para frente. Você que está me assistindo agora, tudo pode mudar se você decidir ficar um tempo a sós com Ele. Aquela mulher que chega debaixo de sentença, de pecado, de condenação, sai com o status de filha, de mulher. Porque Jesus olha para ela e diz, mulher, é a primeira palavra que ele diz. Ou seja, ele tira aquela marca, aquela mancha na história, ele troca aquela veste suja de pecado, coloca uma veste nova nela. Ele muda o nome dela, como Deus sempre faz, ele muda o nome das pessoas. Ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus está dizendo para ela, pode voltar para a sua vida normal, porque eu estou restituindo tudo que você estava perdendo pelos seus erros e pelas suas decisões. Eu estou tornando você livre. Entenda uma coisa? Um momento com Ele. Não importa como você chegou, importa é o final. É como você vai sair desse momento com Ele. Que Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem. Um abraço. Tchau, tchau.